Bom dia, meu nome é Alice e eu vou apresentar sobre o conteúdo ministrado em entomologia agrícola no semestre de 2022.1. Primeiramente, eu vou falar sobre as categorias taxonômicas e como elas funcionam. É dividido em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nesse semestre, a gente falou bastante sobre as ordens. As características gerais do filo artrópoda. Os artrópodes apresentam pernas articuladas, heteronomia, que é dividido em tagmas, o corpo, dividido no tagma sensorial, que é o tagma da cabeça, o tagma locomotor, do tórax, e o tagma visceral, que é do abdômen. E também pode ser dividido em cefalotórax e abdômen. Os artrópodes apresentam ausência de epitélio ciliado, simetria bilateral, exoesqueleto externo, eles apresentam também aparelho circulatório dorsal, o sistema circulatório aberto, e devido a esse sistema circulatório ser aberto, eles apresentam limitação de tamanho. E também apresentam o sistema nervoso ventral. Existem 5 subfilos de artrópoda, que entre eles são o quelicerápoda, o miriápoda, o crustácea, o hexápoda e o trilobita. O trilobita é um subfilo extinto. Os queliceratas é o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, e eles apresentam quelíceras e não apresentam antenas. Os miriápodas não apresentam olhos compostos e têm o corpo dividido em cabeça e tronco. Os crustáceos são marinhos e aquáticos, entre eles as lagostas. E os hexápodas, apresentam ao todo 6 pares de pernas, com 3 pares cada, e o corpo dividido em 3 tagmas. E as pernas estão localizadas no tagma locomotor. Agora eu vou falar sobre a morfologia da cabeça, do tagma sensorial. O cérebro dos insetos é dividido em protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro. O protocérebro é em relação aos olhos e ocelos. O deuterocérebro é em relação às antenas e o tritocérebro é em relação às cerdas táteis. As antenas são formadas por uma sutura antenal, escapo, pedicelo e flagelo, e o flagelo é formado por vários antenômeros. Quanto à morfologia corporal, ele pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, como foi dito, e também como cefalotórax e abdômen. Aqui está mostrando imagens de como eles são. Agora eu vou falar em relação à morfologia da cabeça, que é o tagma sensorial. Dentre eles existem vários tipos de antenas e vários tipos de peças bucais. Os tipos de peças bucais principais são o lambedor, o mastigador, o sugador maxilar e o sugador labial. Os tipos de antenas presentes são a cetácea, a filiforme, a moniliforme, clavada, captada, cerrada, pectinada ou bipectinada, a plumosa, a listada, a estilada, a flabelada, a laminada e a composta. Agora eu vou falar mais especificamente sobre cada tipo de antena. Existe a antena cetácea, que ocorre nos odonatas, e os antenômeros diminuem do diâmetro da base para a extremidade da antena. E a separação entre os artículos é evidente. Sobre as antenas filiformes, elas são formadas por um fio alongado e cilíndrico, e são bem comuns em blatódeas, ortópteras e dermápteras. As moniliformes, elas apresentam segmentos arredondados e semelhantes a contas de um colar, e as espécies que apresentam elas são os cupins e algumas espécies de besouros. Sobre as antenas clavadas, os segmentos finais do flagelo da antena aumentam gradualmente de tamanho. Já as antenas captadas, os mesmos segmentos finais aumentam de uma forma mais brusca. Uma das espécies que apresentam antenas do tipo clavada são as borboletas. E as captadas, algumas espécies de besouro. Em relação às antenas cerradas e biscerradas, os coleópteros apresentam esse tipo de antena e apresentam artículos com expansões em forma pontiaguda, em um ou ambos os lados. Em relação às antenas pectinadas ou bipectinadas, ocorre quando os artículos são em expansões laterais, ocorrem quando expansões laterais longas e mais ou menos finas, e se assemelham a um pente. Elas são muito comuns em mariposas, principalmente nos machos. As plumosas, elas geralmente ocorrem em trips, e a antena apresentam vários pelos, mais ou menos pelos ou plumos, em toda a sua extensão. Existe a antena aristada, estilada, e as fabeladas, que apresentam expansões laterais longas em formato de folhas, e são em espécies de coleópteras e himenópteras. As espécies laminadas, onde os 3 últimos antenômeros são expandidos lateralmente e juntos com lâminas que se sobrepõem. As espécies típicas são os besouros e coleópteras, e
Agora eu vou falar brevemente sobre os diversos tipos de pernas que os insetos apresentam. Dentre eles estão as ambulatoriais, as saltatórias, as natatórias, as premissoras, as raptórias, as ventosas, as fossoriais, que são adaptadas para as espécies, para os insetos que ficam mais dentro da terra, dentro do solo, as extensoriais e as adesivas. As ambulatoriais são as mais comuns e as mais primitivas. Agora eu vou falar sobre a morfologia do abdômen, que é o tagma visceral. Ele serve para reprodução e respiração, ouvido em algumas espécies de gafanhotos, os cercos nas dermápteras e estilos em baratas macho. Os sinfúculos e cornículos também ocorrem em algumas espécies de afídeos, ocorrem nos afídeos e são feromônios de alarme. Existem três tipos de abdômen, que são o abdômen séssil, livre e o pedunculado. O séssil é o tipo de abdômen dos dermápteras, que é totalmente fixado ao resto do corpo. Agora eu vou falar sobre as principais ordens de importância agrícola, que são 12. Existe a díptera, que significa duas asas, são as espécies que ocorrem em balancins ou halteres, que são as moscas. As tisanópteras, as asas que têm asas franjadas, são as trips, as espécies de trips. Os hemípteras, que são as cigarras e cigarrinhas. Os ortópteras, que são os gafanhotos, os grilos, as paquinhas. As batódias, que são as baratas e os cupins. As dermápteras, que são as tesourinhas e apresentam os cercos. As coleópteras, que são as joaninhas, e coleóptera significa como se tivesse uma caixa. As lepidópteras, que são as borboletas e as mariposas, que apresentam as asas membranosas. As odonatas, que são as espécies das libélulas, a ordem das libélulas. Os neurópteros, que são os crisópteros, o bicho lixeiro e a formiga-leão. E também tem a ordem das himenópteras, que são as formigas, as abelhas e as vespas. No geral, as formigas elas são da ordem Hymenoptera e da família Formidaceae. Elas são altamente organizadas, ou seja, são eusociais, como as abelhas e as vespas, que também são dessa mesma ordem. Elas passam por 3 ou 4 ínstares de desenvolvimento até a fase adulta e apresentam 1.015 espécies de formigas no Brasil. E não existem formigas saúvas na ilha de Florianópolis. Os ninhos das formigas saúvas são formados por muitas terras soltas na superfície e que é proveniente das escavações, logo são de fácil reconhecimento. E elas apresentam polimorfismo e ocorrem em castas, que são as operárias, que são as jardineiras, generalistas, forrajadoras e soldados, e as sexuadas, que são as temporárias, e as permanentes. Agora eu vou falar sobre a sociedade das formigas saúvas, que são divididas em operárias e em reprodutoras. As jardineiras, elas apresentam função de babá. Sendo muito pequenas, elas apresentam a cabeça de 0,8 a 1 milímetro e são responsáveis pela esponja de fungos e tratamento da prole. As generalistas possuem um tamanho médio, com a cabeça medindo aproximadamente 1,4 milímetro. Elas ficam dentro do ninho, onde desempenham diversas funções, como, por exemplo, a degradação da vegetação antes da incorporação do fungo. As formigas forrageadoras, elas apresentam a cabeça de 2,2 milímetros e representam menos de 20% do formigueiro, e são as que cavam o ninho e coletam nova vegetação. As forrageadoras também desempenham diversas funções, entre elas a degradação da vegetação antes da incorporação do fungo. Em relação aos soldados, elas são as formigas que defendem o formigueiro. São grandes e apresentam a cabeça de tamanho de 3 milímetros e podem transportar água, folhas e prole em caso de perigo, apesar de não ser a sua função original. As temporárias, que são as sexuadas aladas, representam uma relação de 6 machos para uma fêmea. Eles possuem um tórax e um abdômen muito desenvolvido, com coloração vermelha, avermelhada e preta. As fêmeas são içás ou tanajuras e os machos são chamados de pitus. Em relação às permanentes, as ápteras, tem a rainha, que é a sexuada, e as operárias, que são assexuadas. Primeiramente, na formação de um formigueiro de saúva, a princesa, uma jovem princesa, que foi recém-fecundada, voa longe para o seu ninho de nascença, e assim ela pode constituir essa própria colônia, seu próprio reinado, num outro futuro, sem que ela precise disputar competir com recursos com a sua mãe. Depois disso, quando ela já está distante o bastante, ela arranca suas mandíbulas com as próprias asas e em seguida começa a formar sua colônia, a cavar, e nesse momento ela se torna um alvo muito fácil para os predadores. Quando ela já terminou de cavar um túnel, ela forma uma câmara arredondada que vai dar início ao seu ninho. Ali ela coloca o pedaço de fungo que ela trouxe do seu ninho materno e vai começar a cultivá-la e se alimentar sozinha, em condições específicas e maneiras garantidas de extintivo. O fungo que ela trouxe é a parte essencial na existência de uma colônia de saúva. Sem ele, a colônia inteira morre, e a jovem rainha deposita seus fogos sobre neste fungo, e ele será alimento das larvas que irão se desenvolver e passam a cumprir as tarefas, tanto de operárias quanto de temporárias e sexuais. E assim elas ampliam seu ninho.
O formigueiro pode ser dividido em duas grandes partes, que são a lixeira e a câmara de fungo. A lixeira é onde todos os restos de alimento, o excesso de terra das escavações e corpos de formigas mortas são levados e isolados para o resto do ninho. E a câmara de fungo é onde a rainha passa todos os seus anos de reinado, botando centenas de ovos por dia. Como eu disse anteriormente, algumas espécies podem colocar até 300 ovos por semana. Os fecundados darão origem às fêmeas, os soldados e operários de diversos tamanhos e novas princesas. Os não fecundados darão origem a machos alados como as princesas. Uma etapa da formação de um formigueiro de saúva é a da revoada, que é quando ocorre o período de chuvas entre outubro e dezembro. As novas princesas e os machos alados sairão todos de uma vez do seu ninho, onde todos os outros ninhos também está acontecendo esse processo. E nesse momento, os príncipes e as princesas de diferentes formigueiros se acasalam enquanto parceiros e os machos, como eu disse anteriormente, morrem após a fecundação e as fêmeas vão lá e é isso o trabalho sobre formigas, himenópteras e toda a disciplina de entomologia agrícola no geral, bem resumida. Obrigada!